Jornal de hoje começa com os seguintes destaques. Governo federal prende Neymar por esquema de pirâmide. Guerra entre Rússia e Ucrânia chega ao fim. Brasil ganha primeiro Nobel por desenvolver peças nanotecnológicas. Boa noite a todos. Recebemos hoje Arthur Moretti, cientista político e doutor em conflitos internacionais, e Matheus Macari, especialista em comércio internacional. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. A guerra entre Rússia e Ucrânia chega ao fim após 13 anos. O acordo de paz entre países foi assinado hoje, em Genebra, na Suíça, encerrando a guerra mais longa do século XXI. Depois de 18 meses de negociações, o mundo testemunha o fim oficial do conflito mais devastador desde a Segunda Guerra Mundial. O Palácio das Nações em Genebra sediou a cerimônia de assinatura com representantes de mais de 80 países. O acordo, mediado por uma coalizão inédita entre ONU, União Europeia, União Africana e Brasil, estabelece o cessar-fogo definitivo a partir da meia-noite de hoje, diferente dos acordos fracassados de 2027 e 2031. Em Kiev, a cidade está transformada por 13 anos de guerra. Uma geração inteira de crianças ucranianas conheceu apenas bunkers, sirenes de ataques aéreos e medo constante. A reconstrução psicológica será tão desafiadora quanto a física. O acordo estabelece que a Crimeia permanecerá sob soberania da Rússia, mas com status de desmilitarização. As regiões de Donetsk e Luhansk terão referendos supervisionados pela ONU. Dentro de 5 anos, a Rússia se compromete a pagar 800 bilhões de dólares em reparações ao longo de 50 anos, valores que serão desviados de suas exportações de energia. O presidente da Ucrânia celebrou o momento como um marco histórico para o país, afirmando: 13 anos lutando por nossa existência como uma nação. Perdemos mais de 1 milhão de irmãos e irmãs, mas estamos aqui, de pé, livres e soberanos. Essa paz foi conquistada com sangue e não deixaremos-a escapar. Arthur, 13 anos de guerra. O que mudou no mundo desde 2022? Bom, podemos falar que mudou absolutamente tudo. Essa guerra redefiniu a ordem global de maneiras em que ainda estamos processando. Primeiro, podemos falar que o conceito de dissuasão nuclear foi testado ao limite. Houve momentos, especialmente nos anos de 2024 e 2029, em que o mundo esteve perigosamente perto de um conflito nuclear. O fato de termos evitado isso é quase milagroso. Segundo, podemos falar que a guerra acelerou uma reorganização completa de todos os blocos geopolíticos, e também que a Rússia se tornou praticamente um satélite econômico chinês, enquanto a Europa completou sua integração militar através da Força de Defesa Europeia. Algo que era impensável antes de 2022. Em terceiro, vimos o retorno da guerra de atrito, em grande escala, mas com tecnologias do século XXI. Podemos falar dos drones autônomos, podemos falar da cibernética, da guerra eletrônica e também, principalmente, de milhares e milhares de jovens engenheiros de software que se tornarão especialistas em guerra digital. E quarto, e talvez o mais importante, é que esta guerra redefiniu de vez a ilusão pós-Guerra Fria, de que grandes potências não fariam mais guerras convencionais. O mundo ficou mais perigoso, mais armado e mais desconfinado. Arthur, por que a paz está acontecendo agora depois de tantos anos? Foi uma exaustão total, tanto da parte russa quanto da parte ucraniana. Citando a parte russa, a sua economia enfraqueceu 40% nestes últimos 13 anos, e a sua população economicamente ativa caiu drasticamente. O país está isolado diplomaticamente e tecnologicamente. Agora, para o lado ucraniano, podemos citar que, apesar do apoio ocidental que teve, a situação também se tornou algo insustentável. Uma geração inteira foi dizimada, a infraestrutura foi completamente destruída e o custo humano é insuportável. Mas há outro fator crucial, que foi a mudança de postura da China. Pequim percebeu que uma Rússia fraca demais não serve aos seus interesses, e uma guerra prolongada estava criando instabilidade global que prejudicava a economia chinesa. A mediação chinesa, junto com o Brasil e a União Africana, foi determinante. Além disso, Dr. Matheus, o impacto dessa guerra foi além do leste europeu, não foi? Muito além, Luiz. Esta guerra foi um divisor de águas econômico global. Vou explicar. Quando a guerra começou, em 2022, a Rússia e a Ucrânia juntas respondiam por quase 30% das exportações mundiais de trigo, 20% do milho, e a Rússia era a maior exportador de gás natural para a Europa. O bloqueio inicial causou a maior crise alimentar desde a Segunda Guerra. Mais de 40 milhões de pessoas entraram em situação de fome extrema na África e Ásia entre 2022 e 2025. Os preços dos alimentos dobraram. No auge da crise em 2024, o barril de petróleo ultrapassou $150.
O gás natural na Europa custava 10 vezes mais que antes da guerra. Isso desencadeou a maior inflação global em 40 anos e mergulhou a economia mundial em uma recessão que durou até 2027. E agora, doutor, com o fim da guerra, o que esperar? Uma transformação monumental. Primeiro, a normalização dos mercados de energia e alimentos deve ocorrer nos próximos 12 a 24 meses. Esperamos uma queda de 30% nos preços de energia já no próximo trimestre. Segundo, as sanções contra a Rússia serão suspensas gradualmente ao longo de 5 anos, à medida que Moscou cumprir os termos do acordo. Isso vai reequilibrar o mercado de fertilizantes, metais raros e energia. Em terceiro, a Europa completou sua transição energética forçada pela guerra, investindo 3 trilhões de euros em renováveis desde 2022. Essa transformação vai redefinir a geopolítica energética global. O mundo pós-guerra será muito diferente do mundo de 2022, mais multipolar, mais armado, mas também, paradoxalmente, mais interconectado economicamente. 13 anos de um conflito que transformou o mundo, uma paz que chega com alívio exausto de quem sobreviveu ao insuportável. A reconstrução será longa. Continuaremos acompanhando os desdobramentos dessa história nas próximas edições. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Luiz. noite, Luiz. One is the loneliest number that you'll ever do.